O problema de verdade da geração Z é que é uma profecia, porque depois da Z vai ser a e vai ser o Piteco correndo de tacape atrás da Tchuga. E aí, pessoal, tudo bem? Que introdução bosta, né? Olha só, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Luciano, que não pode fazer aula dele. Vocês me mandaram esse vídeo e me falaram, cara, eu tava meio relutante em te mandar esse vídeo, porque eu não sei se seria do seu interesse, mas eu gostei da apresentação do problema, então eu quero te mostrar. Adorei. E não só adorei, como eu vou finalmente falar sobre geração Z, que foi uma coisa que já foi muito pedida aqui no canal. E eu sou muito famoso por não atender pedidos. Então, imagina que eu tô falando agora porque eu quero, não porque alguém pediu. Sacanagem. Talvez se eu falasse sobre geração Z, quando vocês me pediram, o vídeo seria horroroso porque eu falaria superficialmente só porque vocês estão pedindo. E eu tenho conversado com muita gente mesmo a respeito de geração Z, e agora eu não sei como solucionar isso, mas eu estou pelo menos tendo uma dimensão do problema. O meu jeito de ver o problema não significa que é o único jeito de ver o problema, não significa que eu esteja certo nas minhas explicações do porquê que a gente chegou aqui. Mas eu vou tentar colocar as coisas do meu jeito. Esse vídeo aqui, assim como o vídeo do casalzinho fofinho aqui, eles falam sobre a dificuldade que a geração Z está tendo com computadores. Os caras não sabem mexer em PC mais. E aí a gente fica falando, nossa, como os caras são burros, os caras não sabem mexer com PC, quando na verdade nossa geração tem que fazer uma meia-culpa e dizer, olha, o mundo que a gente está entregando para vocês é esse. Era muito engraçado, porque eu via o pessoal velho falando de mim com 10 anos, dizendo que eu não sabia que eu tinha que fazer, como que eu tinha que me esforçar, mas também não me ensinava, né? E então é muito fácil você colocar o dedo na cara da criança, do adolescente, e falar que você não faz nada, você não quer nada com nada, quando na verdade os pais e a sociedade não estão mostrando para os filhos que caminhos existem, quais são os possíveis e como que ele trilha aquele caminho de maneira mentorada e não simplesmente vai porque você tem que parar de ser vagabundo. Isso é um problema que eu não quero passar para minha geração, para as crianças que eu vejo e principalmente para a criança que eu tenho em casa. Eu não vou dar esse tipo de tratamento para a Lana, eu não vou reclamar que ela só fica brincando, que ela não faz nada, se eu não tomo a iniciativa de falar, filha, existem essas coisas aqui, esses caminhos que você pode trilhar e você pode escolher um, depois você pode trocar e eu vou te apoiar em tudo que você quiser fazer para explorar esses diferentes caminhos, para depois, no fim, decidir o que você quer fazer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer o que a nossa geração fazia, porque era tão difícil comprar um violão, era tão difícil comprar um kimono, era tão difícil comprar alguma coisa que aí você comprava para seu filho, ele experimentava e falava, não é isso. Aí você enchia ele de porrada e falava, não dá valor ao nosso dinheiro, não dá valor ao apoio que a gente dá, quando na verdade a criança simplesmente estava explorando o mundo. E no primeiro dia de aula de judô descobria que ela não gostava de cair, não gostava de apanhar, aí ela queria fazer outra coisa. Aí não podia comprar o cavaquinho porque já tinha gastado dinheiro com kimono. E as crianças de hoje, elas têm a disponibilidade de muita informação, o que não significa que isso seja conhecimento. Se você entrar na internet, vai ter chinês infinito na internet, o que não significa que a disponibilidade da informação de chinês, das coisas lá escritas em Hanzu, não significa que a abundância de vídeos em chinês vai te transformar essa informação em conhecimento. E como o percentual de autodidatas no mundo é muito pequeno, você precisa dar orientação, mentoria e explicar para as crianças não só qual é o caminho que elas devem trilhar, como que se trilha esse caminho, mas também mostrar a multiplicidade de caminhos. Você tem certeza que você quer aprender chinês porque vai demandar muito de você? Você tem certeza que você quer ser médico porque vai demandar muito de você? Então vai ser uma exclusividade de caminho que não vai te permitir fazer outras coisas. E se você aproveitar que você tem 13 anos e começar a estudar um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, para saber um pouco de cada coisa e depois lá na frente decidir o que você quer se dedicar, tem isso, só que a gente acha que como a gente está dando a internet para as crianças, o fato delas terem informação deveria fazer com que elas automaticamente trilhassem os caminhos e construíssem o conhecimento por si. E isso não é culpa da geração Z e também eu acho que isso é culpa. Não é culpa dos nossos pais e não é culpa nossa da gente não estar educando a geração Z da maneira que deveria. Foi a maneira como as coisas aconteceram.
E eu vou convidar vocês para uma reflexão aqui que pode ser muito importante. O que aconteceu? Os computadores eles surgiram na década de 50, caríssimos, e eles começaram a se popularizar no fim dos anos 80, começo dos anos 90. O primeiro Windows, aquele Windows 3.0, 3.1, que começou a viralizar com interface de janela, se eu não me engano, ele é de 91, 91, alguma coisa assim. Porque aí depois o Windows ele virou aquele Windows 95, que talvez tenha sido o primeiro cheio de firula para os monitores que já não eram só verde e branco. Então olha que interessante, naquela época os nossos pais nunca tinham trabalhado em escritórios com computadores, eles não sabiam que era um computador, e o computador, como o Windows 95 não existia, a gente rodava o negócio no MS-DOS. E você tinha que fazer um curso de computação, porque o Google não existia para você pesquisar e aprender sozinho. E no curso de computação você ganhava uma apostila que tinha os comandos do MS-DOS. E aí você tinha que colocar lá dir para saber os diretórios. E aí você tinha que colocar uma série de comandos para entrar dentro de pasta, para sair dentro de pasta. E não tinha mouse. Não era assim, mouse. Era digitando. O mouse até tinha, mas tudo que você fazia era com prompt de comando. Então, se você tinha um joguinho, você estava dentro do MS-DOS e aí você tinha que colocar lá run ou exe e executar por texto o negócio. Essa interface que a gente tem hoje do Windows, ela é revolucionária para a época, e aí vem os apps de hoje no Android e no iOS, e eles meio que enterram para a nova geração o Windows, que já era uma maneira simplificada de uma coisa que a gente teve que aprender a fazer no braço, que era o MS-DOS. Então, quando você fazia os cursos de computação antigamente, você tinha que aprender, olha, a primeira geração de computadores funcionava com válvula, e depois eles foram trocados por transistores, e aí depois vieram circuitos integrados, e aí o computador ele serve para isso, a internet inexistente. Você quando aparece o Office, você fala, cara, dá para fazer coisas no Banner, dá para fazer coisas no DBase, e aí DBase é uma versão primitiva do Access que a gente tem hoje, que ninguém da geração Z sabe mexer, porque não sabe para que serve. E tá tudo bem, porque nós não apresentamos isso para você da maneira que nós poderíamos ter apresentado. Por quê? Porque nós não aprendemos a ensinar tecnologia para as crianças. Antes de você falar que a geração Z é imbecil e não presta, e que não te oferece ameaça, e que não compete, e que não é concorrência para você, você deve pensar como que você aborda essas crianças quando você apresenta a tecnologia para elas. Sabe por quê? Porque na época que tinha aquele PC 386 que não rodava o Windows, e ele rodava Prince of Persia e Pac-Man, e você achava revolucionário porque tinha uma calculadora nele. Uma coisa aconteceu ali, acho que caiu um lenço. O seu pai não sabia mexer naquilo, ele ficava perguntando para que aquilo servia, e aí quando você deixava o seu pai mexendo no computador, ele ia lá e escrevia o nome dele, demorando muito tempo, porque ele não sabia datilografar, porque ele não tinha feito a datilografia. Então, de repente, você era gêniozinho, mas você era gêniozinho não porque você era gênio de fato, é porque você estava numa época de exploração que você não tinha medo de errar, você ficava tacando lá um monte de comando, às vezes você deletava o command com do computador, ele não servia para mais porra nenhuma, às vezes você... E tudo bem, aí quando você travava tudo, você formatava, e isso tudo era diversão. Por quê? Porque a gente estava mexendo com uma máquina nova. Por quê? Porque PlayStation não existia e o Atari enjoava. Porque você só tinha aquele jogo do Submarino, do SeaQuest, e depois de jogar 8 horas e aquilo no dia, você não queria mais. Aí você ficava brincando de comando no computador. E aí você fazia as coisas no... Como que chama? The Basic. The Basic? The Basic. E aí tinha o Basic, que era para fazer umas animações ali. Ou seja, a primeira geração que lidou com computadores teve que explorar, se lascar para saber como que instalava as coisas, porque os primeiros programas eram todos piratas, porque a gente não tinha nem cartão de crédito, não dava para baixar da internet, você não encontrava ninguém que te vendesse aquilo, então você simplesmente ia lá e copiava de um amigo e craqueava, e era nos disquetes gigantescos que não terminava nunca de fazer o negócio.
Você tinha uma sensação de exploração e essa sensação de exploração ela te dava liberdade. Se você não aprendesse, você se lascava. E você viveu numa época, você é geração, sei lá, X, você é de uma época em que as crianças eram tratadas como adultos. Muito cedo a criança ela tinha responsabilidades. Então, se você tinha um tio que era mecânico, muito provavelmente você estava ajudando ele lá a trocar a peça, trocar disco de freio. Se você tinha um tio que era serralheiro, muito provavelmente você ia estar lá limando umas peças para ajudar o cara. E se você não tinha tio que tinha porra nenhuma, aí você passava na frente do mercado e queria comprar doce, ao invés de roubar, você falava assim, deixa eu ficar empacotando aqui. E aí não tinha contrato, não tinha que assinar nada, os caras você começava a empacotar as coisas lá, e aí no final de 2, 3 horas o cara te dava um dinheiro, um trocado, aí você ia comprar um chocolate surpresa e saía feliz dali, porque você tinha conseguido aquilo com o seu dinheiro. Tinha muito abuso de trabalho infantil? Tinha. A gente precisava proteger essas crianças que tiveram seu trabalho abusado e foram privadas da sua infância? Sim, mas em algum momento a gente perdeu a mão e começou a tratar a criança que nem retardada. E aí você não pode trabalhar porque a gente tem que proteger a sua infância. Você não pode fazer isso porque a gente não pode proteger a sua infância. Então a criança que não tinha creche e a criança que não tinha escola particular e a escola pública estava fechada porque só funcionava à tarde, ela não tinha o que fazer de manhã. E aí ela ia com o pai e com a mãe para o escritório. E aí a criança ficava lá no escritório, a mãe falava, já que você está aí, fica carimbando, fica fechando esses negócios aqui, esses envelopes, manda esses cartões aqui, vai lá no correio, toma dinheiro. A gente é de uma época em que as crianças não tinham medo de andar na rua e os pais não tinham medo de deixarem os filhos andando sozinhos. Não só porque a sociedade tomava menos atomizada, ela tomava mais responsabilidade sobre a comunidade. Na cidade pequena todo mundo se conhecia. Todo mundo cuidava mais de todas as crianças. Mas é engraçado porque a gente tinha essa segurança mais for granted. E não que não desaparecesse criança, não que criança não fosse sequestrada, mas era uma coisa muito mais rara e a coisa virava um escândalo e a comunidade inteira se mobilizava para procurar. E aí, de repente, você está trabalhando a 3 horas da sua casa, são 6 horas de transporte diário, você fica 9 horas aguentando seu chefe, chega em casa exausto porque você está ganhando R$ 1.400 e não pode nem jantar fora, você tem que fazer a sua janta com aquilo que você comprou no domingo e já é quinta-feira. Você não tem tempo para falar, não, vamos procurar essa criança que sumiu. Você fala, cara, virou estatística esse negócio aí. Por quê? Porque o PT, o PL que está no poder e é por isso que o negócio está ruim. A gente era menos imbecil no sentido de polarizado e simplesmente tirando a nossa responsabilidade sobre a gestão da nossa microcomunidade. As pessoas achavam que o problema era delas. Hoje eu sei o que acontece na China em tempo real. Eu sei o que acontece na Palestina em tempo real. Antigamente a internet não sabia, e o que você sabia? Você sabia da vida dos seus vizinhos, por quê? Porque sua tia era fofoqueira, você sabia o que todo mundo fazia, você sabia quem estava transando com quem, as pessoas, elas se cuidavam, e elas estavam menos atomizadas do jeito que a gente está hoje na internet, e elas estavam mais preocupadas em interagir com a comunidade. Então, em algum momento, a gente falou assim, olha, você não pode mais lixar esse pedaço de ferro aí porque eu tenho que proteger a sua infância, você não pode mais empacotar porque eu tenho que proteger a sua infância, você não pode mais aprender a trocar pastilha de freio porque eu tenho que proteger a sua infância, então você não pode fazer nada. Você tem que ficar em casa. Aí, a nossa geração ainda ficava em casa mexendo no computador em que você tinha que passar muito tempo para não conseguir fazer nada. Você tinha MS-DOS e 0 aplicativos, então você ficava muito tempo vendo como o negócio funcionava e você aprendia o básico de essência de computação porque você tinha tempo e curiosidade. E aí o tempo passou e a gente foi de Windows 95 para 98 para Millennium, aí depois agora a gente está no Windows... Que Windows que é agora? Sei lá. Eu tenho o 11 aqui. Mas as pessoas não usam Windows mais porque elas têm Android. E elas têm um monte de aplicativos. E a maneira como a geração Z
ela lida com uma coisa, tudo tem que funcionar na hora que eu quero, tudo que tem que abrir e fechar na hora que eu quero, tudo funciona no meu tempo, tudo com zero frustração. Se esse jogo me fizer ver propaganda, eu vou para outro. Se esse jogo for difícil, eu vou para outro, porque tem uma abundância enorme, e a gente não tinha isso. No PC tinha Prince of Persia. Se você não conseguia passar daquela fase, você começava de novo para sentir que você estava se movendo, mas você não tinha um outro jogo para começar. E aí o que fazia? Depois de 2 semanas você passava, aí você contava pra todo mundo, aí você ficava famoso na escola. E as pessoas te convidavam pra ir na casa delas pra você ir lá fazer aquela fase do Prince of Persia em que você conseguia passar e o cara conseguia ver a próxima fase porque ele nunca tinha visto na vida dele. Por quê? Porque não tinha vídeo na internet pra você ver o cara platinando o jogo. Então as pessoas precisavam muito mais uma das outras e elas se reuniam e elas compartilhavam conhecimento e elas também compartilhavam o não saber, e para elas estava bem essa interação, ela tava tudo bem. Nossa, como que a vida na China, eu não faço ideia, mas os caras lá devem comer escorpião, deve, não sei também. Não tinha o chatão que falava assim, não, eu vi aqui no Google, os caras não comem isso daí não, porra, era só muito tempo atrás. Ah, entendi, mas é uma iguaria que vende nessa cidade aqui, nessa época do ano. Oh, legal. Então hoje as pessoas não têm admiração. Antigamente as pessoas, elas se fascinavam com o não saber e elas ficavam especulando coisas, e o importante era estar junto. Não era saber alguma coisa, não era ser o melhor em alguma coisa, não era ter mais seguidores na Twitch, era você jogar e ser um dos melhores que estava ali, ser admirado por isso, mas a graça não estava em você ganhar, estava em estar ali, comer pizza, conversar a respeito e depois assistir um jogo de futebol. O jogo de futebol, ele não era legal só porque o seu time ganhava, ele era legal porque as pessoas estavam juntas assistindo aquilo. Então a pipoca era pela união das pessoas, não é porque você vê no cinema e no filme tem gente comendo pipoca. Como seus pais, eles não faziam ideia do que era o MS-DOS e você sabia, para você tecnologia era coisa de gente nova, velho não dominava aquilo, e como seus pais não te ensinaram tecnologia, eu tô falando de uma geração muito específica que educou essa geração Z, que tá aí com uns 25 anos hoje. Você falava, pô, eu tô dando pro meu filho um computador com Windows 8, que é uma coisa que eu não tive, e ele tem internet e tem Google, então ele tem que ir muito mais longe do que eu. E não necessariamente, porque aí você já tem uma abundância de jogo, uma abundância de site, e aí você tem uma nova geração que absorve passivamente o conhecimento. Então as pessoas, elas são muito boas em escutar vídeo em velocidade acelerada, as pessoas são muito boas em ver um vídeo de alguém que conseguiu resolver um problema porque essa pessoa leu o Patch Notes, eu tô com preguiça de ler o Patch Notes. E as pessoas, elas são péssimas emissoras e são péssimas em interagir com o meio. Por quê? Porque elas estão passivamente interagindo com o mundo através de vídeos e canais e podcasts e estão falhando em serem emissores eficientes e estão passando pouco perrengue com a construção de conhecimento. E o acesso à informação está fazendo essas crianças confundirem acesso à informação com conhecimento. Porque uma coisa é você olhar na internet que o Brasil tem 8.511.000, não sei quantos quilômetros quadrados. Parabéns! Você tem dimensão espacial do que são 8 milhões de quilômetros quadrados? Quanto cabe nesse espaço? Não, você tem informação e aí você tem, com essa informação, a ilusão de profundidade de conhecimento, só que você não reflete sobre a informação. Isso é falta de filosofia na vida. Você não reflete sobre a informação porque você acha que você já sabe, porque você segue gente que sabe e porque você está na internet que também sabe. A ilusão do conhecimento, a dificuldade de construir conhecimento a partir de informação, a falta de orientação sobre caminhos na vida, e ainda tem mais um monte de outras coisas. Ainda tem a incompreensão de como se gera valor. Porque antigamente você ficava 3 horas empacotando o negócio para ganhar um chocolate surpresa. Você ficava sujando a mão de graxa para ganhar um dinheiro que dava para você comprar um quisuco e se você trabalhasse 3 dias, aí você comprava um quichute. Então você tinha noção de geração de valor porque você precisava trabalhar para conseguir aquilo. E agora os pais estão
12 horas por dia fora de casa trabalhando intensamente, estão sentindo culpa de não terem tempo para os filhos e estão falando, pelo menos ele não vai passar as vontades que eu passei, ele vai ter tudo que eu sempre quis ter. Então ele vai ter um computador legal, vai ter roupa legal, vai ter um celular legal. Olha, não tem razão de não estar feliz, porque ele está tendo oportunidades que eu nunca tive. Sim, ele está tendo oportunidades de acesso que você nunca teve, só que ele não está tendo orientação e explicações do básico, do fundamental. E aí ele cai na internet, e a internet, ela modifica as coisas, ou seja, tudo se reduz a uma briga de esquerda e direita, tudo se reduz a Elon Musk é bom ou é mal, tudo se reduz a PT é bom ou é mal, tudo se reduz a um maniqueísmo burro. E aí a pessoa não aprende geração de riqueza, não aprende como que uma sociedade funciona, e não sabe como que gera valor. Ela cai no momento em que a assistência social de viés elitista atingiu seu auge, porque o que acontece? A riqueza ela está toda em poucos oligopólios, em poucas empresas, que não podem deixar as pessoas morrerem de fome, porque senão elas vão fazer revoluções francesas em todos os países. Para as pessoas não morrerem de fome, as empresas preferem estados que deem subsídios, que mantenham o pobrismo, elas preferem isso a ter que compartilhar o poder que elas concentraram em suas mãos. Então aí você cria uma sociedade, você permite bolsa, não sei o que, auxílio, não sei o que. Então você fala assim, pô, eu tô num lugar aqui, eu não consigo gerar riqueza, por quê? Porque meu país me proíbe disso. Mas se eu tiver uma criança e aí dá vínculo, aí o cara vai preso, aí ele já tá comendo de graça na cadeia, ele ainda tá me dando auxílio reclusão, aí eu somo esse auxílio reclusão. Aí você pode dizer que a favelada é bandida. Não, você não entendeu que quem tem poder de verdade dentro da sociedade desenvolveu uma sociedade que dá estímulos para que a pessoa queira exatamente isso para a vida dela, e que uma vez que ela tem isso, ela não quer sair dali, e ela se contenta com aquilo, e ela vai apodrecendo a sociedade. Pelo menos ele nunca chega a refletir que precisa mudar e que precisa tirar a concentração desses pequenos grupos e precisa mudar essa carga tributária que está impedindo as pessoas de gerarem riqueza. Porque antes, uma criança de 10 anos indo para uma oficina mecânica, para uma serralheria, para o mercado, ela tinha mais capacidade de gerar riqueza do que um adulto de 30 anos da geração Z. E outra coisa também é a incompreensão do tal. Se você não entende o mínimo de filosofia e não entende geração de valor, qualquer TikTok te faz de imbecil. É isso que está dando dinheiro, é fazer propaganda do tigrinho que está dando dinheiro, é fazer a dancinha da jogadinha pro lado que está dando dinheiro, é fazer uma dancinha do lado do mendigo que comeu não sei quem que está dando dinheiro, então eu vou fazer, porque aí eu viralizo, e se eu viralizo significa que eu tenho valor, porque eu gero valor. A pessoa não tem ideia de onde que esse valor está sendo gerado, que é uma empresa de Singapura que está pagando ela para ficar que nem uma macaca, entretendo imbecil. E ela acha que para ela aquilo tá bom. Só que se daqui 10 anos ela não é mais gostosa e o TikTok para de pagar para ela dançar, o que ela vai fazer para gerar valor na sociedade? Ela não sabe como se gera valor na sociedade, porque você tem as coisas mertificadas, você tem as pessoas atomizadas, e você ainda, para fechar com chave de ouro, você tem esse neocristianismo maniqueísta das democracias, que é... Isso não tem nada a ver com o Deus que você acredita. Eu estou falando das religiões falsas, não da sua. Deus e Jesus, eles são uma coisa. O cristianismo feito por Constantino é outra coisa. Você pode conversar com Deus, você pode falar com Deus por intermédio de Jesus, tudo isso. Só que o cristianismo ele foi feito por Constantino, imperador de Constantinopla, que estava perdendo o controle do seu reinado, já tinha perdido Roma, só tinha sobrado o leste de Constantinopla. Ele falou, eu preciso dessa galera, eu preciso que essa galera se comporte, mas eu não posso pagar para ela se comportar. Eu tenho que comprar fiado o comportamento dessas pessoas.
Então o que eu vou fazer? Você se submete à minha autoridade agora, você me paga os impostos agora, você é um bom cidadão agora, você segue as regras agora, e quando eu morrer você vai para o paraíso. Então eu adoto o cristianismo como a religião do Estado, deturpo o cristianismo de verdade, e agora você vai ser cristão e você vai ter que entender que o reino de Deus está próximo e que aí todas as injustiças que você sofre hoje, porque eu te expolio, porque eu te abuso, porque eu te mando pra guerra, porque eu cobro impostos abusivos e te trato que nem escravo. Você tem que entender que o reino de Deus ele vai vir e vai te salvar dessa vida merda que você tem. E essa vida merda que você tem é provação, é pra ver se você merece o reino de Deus. Então se comporta aí, não vacila não, porque senão você vai perder o paraíso, você vai perder a eternidade. Inclusive, tá no dia de pagar imposto, me dá aí essa grana. Você tem toda Você tem os cristãos de verdade de coração que conversam com Deus, que estão em comunhão com Deus, e você tem o cristianismo das religiões falsas que não são a sua, que seguem manipulados, entregues e esperando o reino de Deus que vai vir aqui e vai corrigir todas essas injustiças que você está vivendo. E agora que as pessoas elas têm essa fé enfraquecida porque elas estão desesperançosas, você transforma esse mesmo cristianismo num neocristianismo da democracia, que o mundo só tá uma merda porque é o outro que foi eleito, porque se fosse eu, a sua vida ia estar o paraíso das Testemunhas de Jeová. Vem cá, vota em mim pra ver se eu não mudo isso daqui no day one. Vem aqui. E aí as pessoas que estão atomizadas, não entendem de geração de valor, não entendem o tal, estão fazendo dancinha porque acham que é assim que se vive. Não estudam tecnologia porque não são orientadas a isso, e os pais da geração X acham que ela tem que saber porque ele soube sozinho numa época em que ser hacker era possível, e hoje com o aplicativo é mais complicado porque ele só tem celular, ele não tem computador. Então ele é imediatista, ele tem muitas opções de informação e não consegue construir conhecimento porque ele não é estimulado a isso. Aí você chega para esse cara e fala, da próxima vez, quando outro for eleito, tudo vai mudar, o país vai mudar da água pro vinho. Aí você fala assim, porra, mas você foi eleito, já faz 2 anos que você tá no poder. Não, mas é porque você tem que entender que eu tô no governo, mas o bolsonarismo ainda é muito forte. Na época do bolsonarismo, eu fui eleito, mas você tem que ver que eu posso muito pouco, porque o petismo é muito forte. Então, pera, eu tô a vida inteira escutando que quando o partido X for eleito vai tudo mudar, mas aí quando ele chega ao poder não muda porque o outro tá atrapalhando ainda. E aí eu preciso desejar um mundo em que no próximo não só o meu candidato vença, como o outro não exista para trabalhar. Mas aí tudo vai ficar bem. O que isso muda do reino de Deus de Constantino? Porra nenhuma. Então, as pessoas que vão pro mundo para verem aquilo em que elas acreditam, elas não estão indo para o mundo para falar nós temos problemas e precisamos resolver. Então a geração X ela não consegue falar, escuta, vocês estão falhando aí em me orientar de como eu devo ser. Vocês estão me contratando, vocês me proíbem de trabalhar na oficina do meu tio, mas aí quando eu conseguir um emprego de menor aprendiz, você me trata que nem um imbecil, como um cara que vai ficar trabalhando na impressora e eu não tenho orientação daquilo que eu vou me tornar. E aí você vem e fala assim, não, é porque você não demonstra interesse de fazer alguma coisa. Ah, vá pra puta que pariu. E essa ilusão da vida corporativa de que tem lugar para todo mundo que se esforça é uma outra grande mentira. A criança chega com 16 anos dentro da empresa, ela vê como que é aquele lobby nojento, quem é que está sendo promovido e por quê, e ela fala, não tem espaço para mim aqui, eu sou da favela. Aí chega o cara da direita, que tem todos os gatilhos na cabeça dele, e vai falar assim, ah lá, tá vendo? É vitimista. É vitimista, não tem força de vontade. O cara não entende a diferença da vida que ele teve e da vida que a criança tem. Ela só conseguiu aquela posição porque ela é de uma comunidade carente, e aí ela cai sem o básico que todo mundo ali soube e pega uma geração X com preguiça de explicar. Por quê? Porque os pais dela não explicaram a tecnologia para ela. Só que os pais dela não explicaram a tecnologia para ela porque eles não sabiam. Não existia computador na vida deles. E aí a geração X, ela fala, mas eu tô te dando o computador, só falta você aprender a mexer. E não entende que essa criança não tem mais o ócio que ela teve porque os jogos não existiam. Agora a Steam da criança tem 400 jogos porque o pai tá se sentindo mal, porque não tem tempo para passar com ela. É muito fácil falar que a geração Z não presta. É muito fácil falar que a culpa é do capitalismo. É muito fácil falar que a culpa é do Bolsonaro. É muito fácil.
delegar a culpa e falar minha vida é uma merda do jeito que é e se contentar em ser colocado nessa dinâmica de merda aqui. Agora, se a gente consegue se libertar de propaganda, se a gente consegue se libertar de merdificação das coisas, de massificação de informação que não gera conhecimento nenhum, a gente está num ponto em que com pouco esforço você consegue muito resultado, porque a imensa concorrência não está fazendo esforço nenhum. Ainda existe espaço. Para todo mundo ser bem sucedido? Não, todo mundo não, mas você pode. Vamos começar por aí? Aí você ajuda as pessoas que você ama? Então vamos.